Muitas vezes você não está reconhecendo o amor de Deus por você. Bom, bem-vindo, eu sou o Vini Relâmpago e hoje a gente está aqui para mais um vídeo. Bom, para quem não me conhece, sou Vinícius, apenas mais um pecador que Jesus me resgatou. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o amor de Cristo sobre nós, porque assim, a gente tem nossas questões, e se você não for cristão também, a gente não reconhece muitas vezes o valor real do amor de Deus. Porque quando eu digo o amor de Deus, vocês pensam que ele me acorda todo dia, ele me sustenta, e assim também muitas vezes que ele morreu por mim. E assim, isso é ótimo, porque isso são grandes atitudes que Deus faz e mostra pra gente do seu amor. Mas a gente tem uma visão muito curta sobre isso, sabe? A gente tem uma visão muito curta sobre o que é o amor de Deus. E isso afeta muito, porque o amor de Deus na nossa vida, quando a gente começa a analisar o amor de Deus, o nosso amor também por ele muda. E aí, muitas vezes, se você está enfrentando alguma batalha espiritual, você acaba, às vezes, não se dando mais a tentação, porque você está amando Deus, e você, assim como José fala, como poderia fazer tanta maldade com o meu Deus? Então, a José estava amando tanto Deus que ele não poderia fazer aquilo, sabe? Então, o amor de Deus e o amor que a gente tem também por ele é muito importante para nossa vida espiritual em si. E quando eu digo que tentação, não é só as batalhas espirituais, mas enfim, tudo. Quando você vai tomar uma decisão, você não busca saber o que é seu, não, tipo, você não busca saber a sua opinião, mas a opinião de Deus. E isso é o mais importante. Mas bom, eu quero tentar aqui nesse vídeo dar uma visão mais ampla sobre o que é o amor de Deus. Porque às vezes a gente acha que o amor de Deus, como eu disse, tem essa visão. Mas agora, eu tava analisando um pouco, e eu tava vendo um vídeo. Eu vou colocar aí na descrição o vídeo, nos comentários, é desse cara. Eu esqueci o nome, me perdoe. É um vídeo de 45 minutos, depois passa lá, é muito bom. Você separa um tempo pra Deus e você estuda lá, sabe? É muito bom esse vídeo. E eu percebi o quão grande é o amor de Deus na nossa vida, sabe? Porque antes mesmo da gente nascer, ele já nos amou. Porque na Bíblia fala que ele se curvou para nos criar. Deus se curvou, sabe? Deus se curvou para nos criar. E aí, às vezes a gente acha que tipo, é só uma palavra, se curvou, que fez assim. Mas não, sabe? Mostra o amor de Deus. Ele é o criador do universo. Ele que literalmente estava criando a gente, mas ele se curvou para nos criar. Olha o amor de Deus na nossa vida. Então ele criou o homem, depois, claro, criou a mulher. E a gente sabe tudo que aconteceu, né? A queda, tudo mais. E isso meio que cortou a nossa relação com Deus. É como se a gente estivesse aqui, Deus aqui, e a gente estivesse junto. Mas o pecado fez a gente se afastar, sabe? Afastou, cortou a relação da gente com Deus. Mas aí que vem, porque nesses tempos, enquanto Jesus ainda não tinha vindo pra terra, os humanos tinham uma relação, não conseguia ter uma relação, tipo, uma relação literalmente lado a lado com Deus, sabe? E aí, o que aconteceu? Mais uma prova de amor. Jesus, o criador desse universo, ele amou tanto esse mundo que, porque assim, Deus durante esse tempo fez uma aliança com muitas vezes, mas que foram quebradas. Dando um exemplo aqui, a aliança de Abraão. De Abraão, meu Deus, perdão, de Noé, sabe, foi quebrada. Diversas alianças foram quebradas, porque o humano, depois disso, virou pecador, e acabou que as alianças foram se quebrando. Então Deus percebeu que não adiantava fazer uma aliança com os humanos, porque eles eram falhos. Então ele fez uma aliança consigo mesmo. Tanto que em João 3,16, que é um dos capítulos, uma das passagens mais famosas na Bíblia, que é assim: pois Deus amou tanto esse mundo que deu seu único filho, né, filho unigênito, para que todos que creem não pereçam, mas vivam. Então, olha a prova de Deus, sabe? Ele deu seu único filho, e Jesus, criador desse universo, criador de todas as coisas desse universo, ele literalmente se curvou mais uma vez. Ele se tornou carne, se tornou humano, e ainda assim viveu uma vida de santidade e sem nenhum pecado. Por 30 anos, Jesus viveu por 30 anos sem nenhum pecado, sem cometer nenhuma falha.
E ele era humano, ele tinha sentimento, ele tinha tentações. Assim como a gente enfrenta e a gente cai, Jesus, né, ele não caiu. Ele tinha as mesmas tentações, ele tinha os mesmos desejos, ele tinha os mesmos sentimentos. Mas continuou firme, porque ele sabia que se quebrasse ali, a humanidade estava condenada e ele precisava ser o cordeiro perfeito. Então olha a prova de amor, sabe? Então não foi só Jesus. A gente tem essa visão, né, que Jesus, o amor de Jesus é só morrer na cruz. Mas olha quantas coisas aconteceram antes dele morrer pra cruz. Ele se curvou durante a criação, ele nos criou. E depois de todos os pecados que a humanidade cometeu, né, ele continuou lá. E ele se curvou mais uma vez para a humanidade, virando carne e osso nessa terra, para ser o cordeiro perfeito. E enfrentou 30 anos de dificuldades, de batalhas, de perseguições e de porque ele já sabia o que ia acontecer com ele. Mas mesmo assim ele continuou firme, ele continuou amando a gente. Então olha como a gente tem essa visão, sabe, muito curta do que é o amor de Deus. Então aqui eu vou trazer uma passagem bíblica, já li essa Bíblia aí, em 2 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 9, em que fala: ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Aqui, Paulo mostra, ele era rico, Jesus era rico, sabe? Literalmente ele é ainda, né? Sempre foi, mas ele estava numa posição muito boa, ele era Deus, ele era o criador do universo. Mas por amor a vocês, ele se tornou pobre. Então ele se tornou humano, ele se tornou carne e osso, a fim de que vocês se tornassem ricos, a fim de que a gente se tornasse rico espiritualmente, a fim de que a gente seguisse a ele, conhecesse a ele, sabe? E de lavar nossos pecados. E é por meio da pobreza dele. Então por meio da pobreza dele, da dificuldade dele, a gente pode viver junto com ele. Então você olha, sabe, eu te convido a olhar com outros olhos Jesus, porque ele te amou muito antes de você amar ele. Às vezes eu tenho essa visão muito curta do que é o amor de Jesus, sendo que é algo tão profundo, algo tão sério o amor de Jesus por nós. Então eu te convido hoje, se você ainda não sente esse amor por Deus, ora para ele, para que derrame esse amor em seu coração, sabe? Porque é muito importante a gente ter esse amor. Como eu disse, não é só saber o que Jesus fez, mas durante as tentações, durante as batalhas, durante as decisões, a gente não recusa Deus porque a gente ama Ele. Então não é só porque a gente seguir regras, porque eu não posso. A Bíblia diz que tudo posso, mas nada me convém. Eu posso tudo nesse mundo, eu tenho um livre-arbítrio, mas eu não quero fazer isso porque eu amo Jesus. Isso é a meta de um cristão. Eu não vou fazer isso porque eu amo Jesus, porque o amor dele foi tão grande por mim que eu não consigo mais fazer tamanha grandeza, tamanha maldade. Então é isso, de verdade eu te convido a fazer isso, sabe? Eu quero ver você no céu, quero ver eu no céu, mas não pensa só também na salvação, mas pensa no amor de Cristo, porque às vezes também muitos cristãos só são assim, cristãos, bem amigos e tudo mais, aí Jesus, pra não ir pro inferno. E não é isso, não é isso. Jesus não quer que você siga ele só pra não ir pro inferno, mas ele quer que você siga pelo amor dele, pelo que ele fez por você, o que você vai fazer pra ele. Essa é a pergunta. Então é isso, de verdade, muito obrigado pelo vídeo, muito obrigado por me ouvir. Compartilha pra todo mundo que você conseguir, pra mostrar o amor de Deus em nossas vidas. Então é isso, cara, de verdade, tamo junto, muito obrigado, valeu!